Primeiramente, eu quero agradecer novamente a presença de cada um de vocês, honrar o compromisso que vocês tiveram. Hoje, eu costumo dizer que o ativo mais valioso, além do dinheiro, é o nosso tempo e principalmente a nossa qualidade de atenção. Porque quantas vezes a gente faz algo, mas a gente não está ali de corpo, de alma, de mente presente. Então, eu quero agradecer imensamente por estarem aqui e de vez em quando eu vou ter que admitir as pessoas que estão entrando aqui na sala. Então, vamos lá. Adanildo, seja bem-vindo. Vamos começar aqui essa Sprint Class dos 5 passos para acelerar os resultados financeiros em 60 dias. E eu costumo dizer que, de fato, quando a gente muda a nossa mentalidade, tudo se transforma. E às vezes as pessoas falam, Sara, mas em 60 dias é possível? Sim, é possível. Eu sou prova viva disso, os clientes que eu tenho atendido também. Então, quando a gente, de fato, altera as nossas raízes emocionais, a gente consegue conquistar os resultados, porque tudo é uma consequência. E aí eu quero mostrar esse passo a passo para vocês. Quais são as metas dessa Sprint Class? Primeiro ponto para vocês que estão aqui, ter consciência do quinteto da falência. O segundo ponto é como organizar as finanças de maneira mais estratégica e leve. Por quê? Eu percebo que as pessoas trazem um peso muito grande quando vai falar de dinheiro. Até o não verbal da pessoa muda, sabe? Eu fico observando, até o ombro da pessoa cai assim, ela fica olhando. Então, comece a perceber como que está a sua comunicação. Comece a observar essa linguagem não verbal quando você está falando do dinheiro e traga leveza. Eu gosto de dizer que a gente precisa deixar com que isso fique mais leve, porque quando a gente traz esse comportamento, consequentemente, a gente traz esse resultado. Acredito que todos que estão aqui talvez já tenham passado por algum desafio financeiro, e na hora que você muda essa forma de conduzir, tudo se transforma. E aí, o terceiro ponto é esse método infalível para você concretizar os objetivos e construir riqueza. Gente, eu juntei esse conteúdo ao longo aí de 10 anos observando, eu fiz muitos cursos, investi, sei lá, mais de quantos R$1.000 em curso. Então, eu concatenei tudo isso no método e por isso que eu falo que é a caixa preta da aceleração financeira, porque, de fato, eu peguei todos os pontos estratégicos que fazem sentido, coloquei eles de forma estruturada ali, para que você possa, de fato, seguir. E para quem que é essa Sprint Class? Para profissionais que desejam acelerar seus resultados financeiros ainda em 2021, essa é uma oportunidade única que eu estou fazendo esse ano, e para profissionais que não conseguem medir o resultado da sua dedicação, sabe? Aquele sentimento de trabalhar muito e não ver o resultado, só trabalhar para pagar as contas, aquele esforço, aquele desgaste. E aí precisa seguir um método prático, com início, meio e fim. E vamos dar a largada dos sprinters. Para quem não sabe, o sprint, ele é um ciclista de alta velocidade em um curto espaço de tempo. E eu gosto muito de andar de bicicleta, inclusive, mas não nesse nível aí dos nossos amigos. E isso fez muito sentido para mim, essa questão do sprint associada ao ciclismo. Então, é dada a largada, parabéns para vocês que estão aqui e já vão sair com um novo nível de consciência financeira. E eu aí trago essa frase do Benjamin Franklin, que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, porque o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. E quando você começa a aplicar da forma correta, você começa a ver os resultados. E para quem não me conhece, contar um pouquinho da minha história, e essa primeira foto, ela é bem marcante para mim, porque essa foto eu estava ali por volta da 3ª série, e eu estava com esse uniforme aí da rede pública, e foi um momento muito marcante na minha vida, porque quando eu tinha 9 anos de idade, para quem não sabe, a minha casa ela foi assaltada por uma
amiga, né? Sabe, aquelas pessoas que moram junto com a gente quando a gente é criança, os pais tinham muito isso, né? Trazer filho do vizinho e tal. E essa pessoa, ela foi para o Rio de Janeiro, voltou, e quando ela voltou, ela, né, estava envolvida com droga, com tudo isso, então ela assaltou a minha casa. E o que, que aconteceu? Ali eu tive uma grande crença de escassez, porque ela levou todas as roupas e tudo mais, inclusive levou o meu cofre, né, que eu não gosto de falar cofrinho, que cofrinho é diminutivo. Inclusive, ela levou o meu cofre e ali eu fiquei só com esse uniforme, a roupa do corpo, e eu comecei a perceber que depois, quando eu era adulta, eu não tinha muito hábito de comprar roupa, mesmo precisando, por conta dessa crença de escassez. E eu tive que ressignificar várias coisas, tanto ligadas a dinheiro quanto a relacionamento, por conta disso. Então, eu gosto de trazer essa foto aí, que foi um marco. Depois, essa outra foto aí já foi na época que eu fui menor aprendiz, então foi quando eu comecei a ter o meu primeiro salário de R$ 250. E aí, o que eu achei? Como eu passei uma infância com... não passei necessidade, mas eu não... eu ouvi muitos nãos na minha infância, tipo, quero isso? Não, não, não. E aí, quando eu comecei a ter o meu dinheiro, o que eu falei? Agora eu vou gastar tudo, né? Eu fui para o extremo. Então, ao longo desse caminho, desse percurso, eu fui percebendo. Nessa outra foto, foi a minha formatura, eu formei em Ciências Contábeis, e ali eu tinha um conhecimento técnico de dinheiro, de números, mas eu comecei a perceber, à medida que eu fui avançando na carreira, e quanto mais eu recebia, fui galgando novos degraus, o meu dinheiro ia da mesma forma. E aí eu falei, cara, deve ter alguma coisa. E foi quando eu comecei a... Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não. E aí foi quando eu comecei a perceber a importância da gente entender o emocional. Porque o conteúdo técnico eu já entendia de número. Porém, tinha algo ali por trás que estava me sabotando, que na mesma proporção que eu recebia, eu gastava. E aí, em 2017, eu comecei a ter contato com a educação financeira, comecei a adentrar essa área, comecei a me apaixonar por ver o resultado de como que é quando a gente muda essa mentalidade. E aí, já trazendo para a atualidade, hoje eu desenvolvi o método Sprint Money, que consiste, de fato, em conduzir as pessoas a conquistarem até o dobro. Tem gente que conquistou até mais de financeiros, por conta dessa ressignificação, de entender todo esse emocional que está por trás. E um pouco do meu currículo, falei da história do currículo, então sou especialista em gestão de pessoas, finanças, criei o método Sprint Money, também fiz cursos como análise de perfil comportamental, sabotadores, tenho 10 anos de experiência profissional na área administrativa, gestão de pessoas, transporte, logística, financeiro, e nos últimos 3 anos atendi centenas de pessoas, conduzindo a se tornarem líderes das suas emoções e das suas finanças. Qual que é o grande diferencial do Sprint Money? Ele é um método personalizado, estruturado, com início, meio e fim. Por que eu falo muito dessa questão início, meio e fim? Porque tem muitos processos hoje que eles, às vezes, começam, mas eles não têm uma boa acabativa, e é ali que a pessoa precisa desse direcionamento para seguir, para ter os resultados. Então, são processos mais automatizados, com recorrência e praticidade. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou extremamente prática. A pessoa fala um negócio, eu já estou pensando como facilitar aquilo dali o tempo inteiro. Indicadores e métricas de desempenho, então, não é aquela coisa no sentimento, eu acho que eu estou melhor nas minhas finanças, eu acho que não sei o quê. Não, você vai conseguir medir e acompanhar isso. E também esse processo de autoconhecimento, de clareza e de ação. Ou seja, eu descomplico as finanças com leveza. E eu gosto muito de uma frase do Bert Hellinger que diz: o essencial é simples. Muitas vezes a gente fica buscando complicar as coisas sem necessidade. Então, trazer essa simplicidade e fazer o que precisa ser feito, às vezes são pequenas ações, é que vai fazer a diferença.
Deixa eu ver se dá para passar o videozinho aí para vocês verem. Olha o ciclo da autossabotagem. Vocês conhecem alguém assim, gente? Ó, compartilha no chat, hein? Igual esse ratinho aí, ó. Tem dinheiro, paga as contas, gasta mais do que recebe, não tem dinheiro, trabalha mais, ó. Achei massa. Se joga lá no negócio. Alguém falou alguma coisa aqui. Melhor não comentar, riso. Isso aí. Gente, vai interagindo, tá? Não quero ficar falando sozinha, não. Depois, no final também, nós vamos bater um papo. Vamos lá, vamos para o próximo. E aí, qual que é a diferença, né? Os cursos de finanças tradicionais, geralmente, eles trazem educação financeira, traz um conteúdo muito generalizado e não possuem esses indicadores, essas métricas claras que eu comentei. Não é ficar naquele achismo. Sabe quando você termina um curso, você fica naquele sentimento? A gente tem que sair do sentimento e trazer, de fato, o resultado, a métrica. E o Sprint Money eu trago essa questão da inteligência comportamental, que é como você precisa se comportar, como você precisa agir, até essa parte da gente entender que o dinheiro ele é uma energia, nós temos níveis de frequência. Eu gosto muito de falar que, assim, às vezes tem gente que chega para mim e fala, eu quero, né, eu não gosto do termo ganhar, então eu falo o termo fazer, tá, gente? Quando a gente fala ganhar, quem ganha dinheiro é criança, mendigo, sei lá. Nós que somos aí profissionais e tudo mais, a gente faz dinheiro. A gente tá ali se dedicando, então a gente está fazendo. E aí, às vezes, a pessoa chega para mim e fala, eu quero 100 mil. Beleza, não tem problema nenhum. A gente não pode limitar nada. Só que a minha pergunta é, você já fez 10 mil primeiro? Por quê? É importante a gente compreender esses níveis, você ir rompendo, você está na média de 4 dígitos, né, que é 4 dígitos de faturamento ou de salário, enfim, dependente do público que está aqui. Então, você tem que romper primeiro os 5 dígitos, que é 10 mil, depois você vai escalando isso daí, tá? E claro que as pessoas podem ali fazer essa parte hoje aí do digital, a pessoa investe numa empresa e consegue romper isso rápido. Ok, não estou falando que é impossível, mas eu estou falando da gente entender que o dinheiro também ele traz níveis de frequência energética e as pessoas que estão com você vão influenciar muito nesse resultado, tá? Então, toda essa inteligência comportamental, metodologia ágil. O que é metodologia ágil? É o próprio sprint. Não sei se vocês conhecem aí, mas, por exemplo, o sprint, o Scrum, Kanban, são várias metodologias ágeis que é muito utilizado dentro de empresas para a área de gestão de projetos. E aí o sprint, ele tem um livro do Google que ele fala como tirar os projetos do papel em 5 dias, sabe? Ele, de fato, é uma aceleração. Então, o que eu fiz? Eu modelei isso, e toda essa experiência que eu tive também de implantação de projetos de tecnologia, e trouxe essa questão do sprint em 60 dias. Como fazer essas entregas rápidas no resultado financeiro. E o outro item são os indicadores personalizados de aceleração financeira. Que indicadores são esses? Aí vai depender de cada pessoa e de cada negócio. Tem gente que quer um indicador para a empresa, outro quer um indicador para finanças pessoais, enfim. Então, por isso que eu coloco aí a questão de ser personalizado. Teve mais gente que chegou aí, sejam bem-vindas, Sabrina, Elaine, Daniela. Deixa eu ver aqui os comentários. Uma falou aqui que era a vida dela. Vamos que vamos. E aí, gente, quem quiser, gente, pode tirar uns prints, tá? Me marcar, fazer videozinho, colocar lá, me marcar no Instagram, @sara.maísa. Vou adorar repostar lá e ver vocês. Eu botei aí. Então, vamos lá. Quando a gente fala da árvore da prosperidade financeira, o que acontece? Nós temos crenças, sabotadores, enfim, todo o quinteto da falência que eu vou comentar aqui com vocês, que são essas raízes, é todo esse emocional que está por trás.
O caule é a educação financeira, que é a base. E os frutos, as folhas, são os investimentos, que está nessa parte da multiplicação do dinheiro. E o que acontece? O que eu percebo? Por que as pessoas não conseguem ter o resultado que elas querem hoje? Porque elas invertem essa árvore. Como assim? Elas querem começar a investir, a colher muitas vezes o que não plantaram, querem a solução mais rápida, no sentido, às vezes, de pirâmides financeiras, de algo que não é legal, e aí acabam se enrolando. Não tem uma boa base, que é a educação financeira, a gente não tem essa matéria na escola, agora que eles estão começando a pensar nisso. E, às vezes, nessa parte da educação financeira também, o que eu percebo? Que as pessoas têm crença de matemática da escola, sabe? As pessoas chegam para mim e falam, ai, Sara, eu já passei a finanças ou para o meu marido ou para minha esposa, porque eu não era boa em matemática. Esse negócio de fazer conta, isso não é comigo. Quem já falou isso aí, gente? Coloca eu no chat, hein? E as pessoas não conhecem o seu emocional por trás do dinheiro. Não entendem essas raízes. E aí, acaba fazendo o quê? Invertendo essa árvore todinha, virando uma bola de neve financeira, e por isso não conseguem conquistar o que querem. Então, meu objetivo aqui, você que está aqui hoje, é que você, de fato, comece a compreender e construir, plantar essa prosperidade da forma correta. E a realidade que a gente tem hoje? 46% das pessoas não fazem controle financeiro. Quem está nos 46% aí que for corajoso também, corajosa, digita eu no chat. Por quê? Eu percebo dois principais pontos pelos quais as pessoas não fazem esse controle financeiro. O primeiro é que elas não querem ser confrontadas com a realidade. Então, elas falam assim, deixa para lá, amanhã eu começo, não quero nem ver e tal, e aí vai sabotando o negócio, entendeu? Porque o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, quando a gente coloca no papel, a gente se confronta. Eu também não fazia o controle financeiro há 5 anos atrás. Depois que eu comecei a fazer, eu comecei a ver, medir, eu falei, Jesus, eu estou deixando isso tudo de dinheiro no salão, eu fiquei impactada. Por isso que hoje eu falo com o pessoal que me conhece que eu quero abrir um salão de beleza. Mas, enfim, então, assim, quando a gente começa a ver esses valores, a gente pode melhorar, tá? E um outro ponto que eu percebo, por que as pessoas não fazem o controle financeiro, é porque elas menosprezam inconscientemente, também é um outro sabotador. Sara, eu vou fazer o controle de R$10, eu paguei R$2 ali para o flanelinha, não sei o quê. Aí começa a fazer o descaso do pouco, só que o pouco todo dia que faz a diferença, gente. Aquele rombo grande que dá na nossa conta lá no mês, a gente sabe, aqueles R$500, isso aí a gente sabe. Agora, o pouco do dia a dia é onde está os nossos deslizes. Então, R$10 todo dia é R$300 no mês, tá? Então, assim, para quem aí, deixa eu ver aqui os comentários, o que a galera está falando. Às vezes temos medo, exatamente, Ju, eu preciso melhorar. Isso aí, Amanda, tomando consciência, medir, isso aí, gente, esse é o objetivo. E o segundo ponto, 66% das pessoas com dívidas em atraso. E é um número muito alto em relação à população brasileira. E esse número vira e mexe, ele se atualiza, aumenta, abaixa, mas enfim, ele está sempre nessa média aí de 50% a 70%. E 84% das pessoas não sabem ensinar finanças para os filhos. Por quê? Justamente pela árvore lá que eu falei. Se as pessoas elas não têm a educação financeira, como é que elas vão repassar para os filhos? E aí a gente vai criando essa geração e passando de geração em geração as nossas crenças financeiras. Então, por isso que eu tenho esse objetivo, essa missão de levar essa mensagem para as pessoas, para que a gente possa, de fato, construir uma mentalidade mais leve em relação ao dinheiro e também trazer essa consciência para esses jovens, porque se todos nós que estamos aqui soubéssemos de tudo isso há 10, 20, 30 anos atrás, como seria a nossa vida, hein? Então, esse é o objetivo. E aí, vamos fazer uma dinâmica também. Compartilha aí qual que é o seu perfil financeiro. Primeiro perfil
é o perfil gastador. A frase do gastador é assim: a vida é agora, entendeu? Então, ele tem uma forte necessidade de viver o presente. E aí, os pontos fracos dele é que ele acaba tendo uma dependência extrema do emprego, uma insegurança em relação ao futuro, e ele também não controla muita coisa, não. Ele tem uma aversão a orçamentos financeiros e vai deixando a vida levar. Só que o descontrolado, ele é ainda pior do que o gastador, porque ele paga juros desnecessários, muitas vezes está endividado, possui grande dificuldade de realizar os objetivos financeiros, ele não olha nada mesmo, assim. É aquela pessoa que está sempre enrolada, sempre pedindo emprestado, sempre se endividando, e isso é um padrão que precisa ser identificado. O terceiro perfil é o poupador. O poupador é legal, ele tem as contas em dia, é disciplinado, tem uma boa capacidade de economizar, porém ele poupa demais, ele já está na escassez, ele tem restrição a novas experiências, é aquela pessoa que às vezes vai abrir mão de fazer alguma coisa, de viajar, de curtir, por conta da... Sou perfil gastador, com certeza, e Amanda? Por conta dessa questão de poupar demais, já é uma pessoa que já é vista como avarenta, então tem que tomar cuidado, gente, tudo aqui é equilíbrio, tá? O que eu vou trazer para vocês aqui é equilíbrio. E o quarto perfil, que é o perfil financista, que é o nosso objetivo aqui, que é uma pessoa que tem facilidade de fazer e seguir os planos, fazer dinheiro, multiplicar, às vezes pode ser visto como chato, por gostar das coisas muito bem feitas, mas ele não deixa de viver a vida, mas ele também sabe que tem um futuro. Enfim, esse é o objetivo aqui, é que todos caminhem para esse perfil financista. E aí, um exercício de consciência. Como que estão suas finanças hoje? Faça uma reflexão agora. De 0 a 10, o quanto que você considera que está suas finanças, olhando aí a parte do poupar, do investir, do gastar, do doar. Compartilhe aí no chat a nota que você dá para a sua vida financeira hoje. Vamos lá, vou parar um pouquinho, que esse aqui eu quero 6. Vamos lá, mais quem? 6. 8, opa! 4, 6. Ó, a Caroline, tá com 8, hein, Carol? 5, isso aí. Bacana. Em cima dessa nota que você deu aí, ó, já toma decisões. Se você pudesse fazer algo para mudar essa nota, o que seria? 6, 10. Ótimo, gente, isso aí. E vamos lá conhecer esses inimigos, então, esse quinteto da falência. Gente, esse quinteto da falência, de onde que ele saiu? Você procurar um estudo aí, você não vai achar, porque, na verdade, eu juntei, né, todos os principais fatores que eu tenho percebido, principalmente focados nessa questão comportamental, e pode ser que daqui a pouco vai para sexteto, tá? Porque cada hora que eu vou evoluindo, eu vou incrementando, mas era quarteto, aí eu já acrescentei mais um, virou quinteto. Então, hoje, ele está em quinteto, tá? Que são o quê? Crenças limitantes, sabotadores, vazios emocionais, vícios de consumo e o ego. E aí, para a gente continuar aqui nosso bate-papo, qual é a sua mentalidade? Como que está a sua mentalidade hoje? Você está na mentalidade de escassez? Quem é a mentalidade de escassez, gente? É aquela pessoa que está com medo do que vai faltar, está sempre pensando, a palavra da pessoa escassa é assim, ó, perda, falta, sabe? Tudo nesse sentido. Então, assim, espera que entrou uma pessoa aqui. Mayra, seja bem-vinda. Então, a pessoa que está na mentalidade de escassez, que está na perda, está no medo, está no sufoco, eu percebi muito essa mentalidade na pandemia. E aí as pessoas que não tinham uma reserva, elas ficaram apavoradas.
E a pessoa que tem mentalidade de escassez, ela não tem escassez apenas financeira. Ela acha que vai faltar tudo, vai faltar amor, vai faltar pessoas, vai faltar trabalho, vai faltar comida, vai faltar roupa. Comece a perceber onde você está vibrando, tá? A segunda mentalidade é a mentalidade de conforto. Essa aqui, eu costumo dizer que ela é extremamente perigosa, porque ela é aquela mentalidade do não tá bom nem tá ruim, ó, deixa a vida me levar, né? Estilo Zeca Pagodinho, e aí tá quentinho. E a pessoa que está na mentalidade de conforto, ela não percebe, para ela cair para a escassez é daqui para ali. Porque às vezes a pessoa que está na escassez, ela já sabe que está e está tudo bem, ou ela fica incomodada e ela se move, ela sai daquele ambiente, ela faz algo. Agora, a pessoa que está no conforto, essa mentalidade é perigosa, tá? Então, fique atento aí. E a terceira mentalidade, que é a mentalidade que eu quero que vocês que estão aqui comecem a construir a partir de hoje, é a mentalidade de abundância, gente. E essa mentalidade de abundância, para quem acredita, não acredita, enfim, ela é bíblica. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vocês já olharam para a natureza? Por isso que eu trago a figura do dinheiro com a árvore. Não falta nada. O que falta é as coisas na nossa cabeça e as nossas crenças que ficam nos limitando. Não tem falta. Eu tenho certeza que vocês já passaram por situações desafiadoras na vida de vocês, mas que vocês superaram. Então, o universo ele é abundante, tudo está disponível. Às vezes é a gente que está com a mentalidade errada, com foco no lugar errado, se desgastando da forma errada, e a gente não consegue perceber as infinitas possibilidades que estão ao nosso favor. Inclusive, por isso que eu falo de fazer dinheiro. Aí a pessoa começa a reclamar que tá ruim, que não sei o quê. Cara, o que que você tem aí hoje disponível, seu conhecimento, seus dons e talentos? Eu sei que tem gente aqui que sabe que cozinha, gente que sabe de marketing digital, gente que sabe carregar peso, tem gente de todo quanto é estilo aí. Então, o que que você pode fazer com essa habilidade, esse dom, esse talento que Deus te deu e multiplicar dinheiro? Esse é o objetivo. E já quero deixar aqui uma dica de um livro maravilhoso para te desbloquear nisso, que é As 7 Linguagens do Dinheiro. Finanças com base um pouco mais voltada aí para os termos até bíblicos mesmo, que é muito bacana. Tem pessoas aqui que têm perfil de José, perfil de Abraão, perfil de Isaac, e aí você vai entender como que é a sua forma de lidar com o dinheiro, usar isso a seu favor. Tá? É sensacional. Então, deixa eu ver aqui os comentários. Aprender quem está sabotando será emocional, falta de conhecimento. Não entendi a pergunta, Ju. Eu vou entrar nos sabotadores e no final também a gente pode sobre isso, tá? Então, quem quiser o livro aí, ó, falar de novo. As 7 Linguagens do Dinheiro. Depois eu mostro o autor ali, que eu não estou lembrando dele agora. E aí, falando das crenças, existem 3 níveis de crença. Crenças no nível de identidade, que é as crenças do eu sou. O que que você tem comunicado para você mesmo, para você mesma, a respeito do dinheiro? Você tem falado assim, eu sou pobre, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante? Enfim, como tem sido essa comunicação interna sua? Reflita. Segundo, crenças de capacidade, que é o quanto você se sente capaz de gerir o dinheiro. Tem gente que não se sente capaz, porque aí bate naquela questão de talvez ter passado situações na infância em que os pais falaram algo, professores, colegas de escola e sofreram bullying, enfim, pessoas, como eu falei, ligadas à matemática, e você cresce com uma crença de incapacidade. E não é só ligado a gerir finanças, não, é porque eu estou trazendo para esse cunho. Só que vamos expandir um pouco e falar, por exemplo, da sua capacidade de gerir pessoas, de fazer o que precisa ser feito, de gravar um vídeo, de sei lá, enfim, cada um trabalha com algo aqui e tem seus desafios. Comece a perceber como que estão as suas crenças no nível de capacidade. Quando uma pessoa te faz um convite, você se sente capaz, se desafia, enfim. E o último nível de crença, que é o nível de merecimento. O que eu percebo? Às vezes as pessoas
tem uma crença de identidade, tem uma crença de capacidade ali, não 100%, mas que dá para levar, só que o principal que impacta no resultado financeiro é a crença de merecimento. E a crença de merecimento, ela tem duas vertentes. Ou a pessoa não se sente merecedora, ou ela se sente merecedora até demais. Como assim? Vou explicar. A pessoa que não se sente merecedora, ela, por exemplo, passou muita escassez na infância, e aí hoje, quando ela vai ter alguma oportunidade, alguma coisa, vai ser promovida, ou vai aumentar o prolabore, tem oportunidades de aumentar o faturamento da empresa, ela inconscientemente se sabota, tem um termostato financeiro, e aí eu trago essa pergunta para você que está aqui, qual é o seu termostato financeiro hoje? Todos nós temos um termômetro em relação a dinheiro. Por exemplo, se os nossos pais ganhavam X mil reais, a gente vai bater naquele teto. E às vezes é desafiador romper. Aí tem pessoas aqui que têm empresa e faturam, sei lá, 100 mil. Mas quanto que é o seu lucro? Observa se o seu lucro não está ligado à média da sua família. Tá? Dá uma reflita nisso. E aí, quando você bate naquele teto, você se sabota para voltar, porque você não se sente merecedor de receber mais do que aquilo ali. Ou, às vezes, você tem oportunidades de estar em ambientes com pessoas que têm um patrimônio mais alto e você se auto-sabota para não estar naquele ambiente, porque você não se sente merecedor. Então, comece a identificar e perceber essa crença de merecimento, ela é muito forte em relação ao dinheiro. E aí, o outro ponto que eu falei, que é a pessoa que acha o contrário, eu mereço. Aí já entra no gastador, né? E o gastador, ele é assim, trabalhei demais essa semana, eu mereço. Fiz isso, eu mereço. Fiz não sei o que, eu mereço. E aí o dinheiro vai todo embora, porque ele merece tudo o tempo inteiro. Então, fique atento, gente. A gente tem que realmente comemorar, se retribuir, mas cuidado com os dois extremos que eu estou falando, tá? Tem uma coisa aqui, deixa eu ver um comentário aqui da Amanda, que a felicidade e a prosperidade virem rotina. Isso aí, então posso. O desafio é grande sobre controle financeiro, principalmente com relação ao faturamento bruto, faturamento líquido e prolabore. Exatamente, misturar conta física com pessoa jurídica. Perfeito, Amanda. Esse é o desafio que precisa ser rompido e vai romper, hein? Já estou vendo aí que você vai sair daqui rompendo isso daí. Então, gente, fique atento a esses 3 níveis de crença. O que eu tenho percebido em relação às pessoas? As pessoas, às vezes, hoje estão vivendo, percebo muito nos atendimentos, quando a gente vai fazer essa atividade de forma mais aprofundada, com essa pirâmide invertida, sabe? Então, colocando o ter antes do ser. E na hora que você coloca o que você tem, senão não seria nessa ordem, né? Seria o contrário. Quando você coloca o que você tem e você começa a medir as pessoas pelo que elas têm e considerar isso mais importante do que a identidade, inverteu tudo, se perdeu e começa a trazer desafios. Por isso que hoje as pessoas às vezes ficam se comparando na internet, traz muita competitividade. Então, o meu objetivo é levar essa consciência para que, de fato, as pessoas possam alinhar essa pirâmide. E a gente tem que ser 50% aí, em média, ser 30% e 20% no ter, tá? E aí, os 5 erros que te impedem de evoluir financeiramente. Primeiro erro, associar coisas negativas ao dinheiro. Já falei sobre isso, então está sempre colocando o dinheiro com pontos negativos, trazendo um peso, colocando coisas ruins. Não priorizar as finanças. Tem gente que está sempre se sabotando, então as finanças ficam sempre em último lugar. Deixa para depois eu vejo. E aí vai indo. Não possuir estratégias e metas claras para o dinheiro. O que acontece? A gente precisa ter metas claras para tudo, e principalmente para o dinheiro. Então, tem pessoas que chegam para mim, falam assim, Sara, eu quero comprar um carro. Só que um carro, eu até brinco, né? Se vier um carrinho de mão, tá bom? Aí a pessoa, não, eu falo, então vamos colocar mais riqueza de detalhes. Qual carro você quer? Qual ano? Qual o valor dele? Em quanto tempo? E aí a gente vai detalhando, esmartirizando essa meta. A meta, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, também não é aquela meta que você não consegue chegar, senão você se frustra,
aí não é meta, é sonho, ela tem que ser relevante, tem que ter algo que te motive e ela tem que ser temporal, tem que ter data, tem que ter prazo. E aí, o que eu gosto de dar uma dica aqui quando eu falo de metas? Quando você vai traçar suas metas, não traça de hoje para o futuro, não. Vai lá na frente e se vê daqui a um ano. Como que você quer estar em agosto de 2022? Aí você coloca lá as metas. E eu sempre sugiro colocar 3 principais metas, sejam financeiras ou seja relacionada a outra área da vida, tá? Então, você vai lá, coloca 3 principais metas. Depois, você coloca em 6 meses. Como que você quer estar em 6 meses? E depois, você coloca para 3 meses. Quando você colocar para 3 meses, gente, você já vai perceber, assim, como que isso traz uma riqueza de detalhes, algo mais concretizado, mais próximo. E aí, depois você traz para o hoje. Então, o que eu preciso fazer hoje para alcançar isso? Cara, é incrível como que acontece. Eu fico encantada, porque eu aplico isso, e as pessoas falam, nossa, aconteceu até antes do prazo. Por quê? Porque o que nos falta é clareza e disciplina para seguir, tá? E aí, um outro erro também é ter um planejamento financeiro e não seguir. Tem gente que tem uma planilha maravilhosa, um caderno, um aplicativo, que seja, só que não segue. Então, também não vai resolver. E o quinto erro é se acomodar por não estar prosperando, mas estar conseguindo pagar as contas, que é a questão da mentalidade de conforto. O tá bom. Vamos para o próximo. Entrou mais gente aí, Miguel, seja bem-vindo. Agora nós vamos falar sobre os sabotadores, gente. Quem já fez o teste de sabotadores, digita aí no chat aí como é que foi uma palavra a experiência de passar pelos sabotadores. Tem um monte de gente aqui que já fez sabotadores comigo. Então, existem 10 principais sabotadores, tá? Eu não vou falar deles todos aqui, porque é muito conteúdo. Tem nas minhas redes sociais lives falando sobre isso, tem no meu YouTube detalhando mais. Mas, assim, o que eu quero te falar aqui para você que não conhece esses sabotadores? Eles vêm lá da infância, são os principais inimigos do nosso sucesso, os principais responsáveis por toda a dor, procrastinação, culpa, arrependimento. É incrível, assim, esse diálogo interno que a gente tem na nossa mente, que às vezes a gente fica se colocando para baixo, são os sabotadores. Então, assim, o crítico, que é o primeiro aí, ó, ele é o principal sabotador. Ele é como se fosse o pai, o responsável por estar sempre colocando a gente para baixo. Sabe aquelas frases, eu não vou conseguir, isso não é para mim? É o crítico o tempo inteiro falando. Isso aí todo mundo tem. E se tem alguém aí que está falando assim, não tenho isso não, é o sabotador tentando te convencer que você não tem, tá? Então, primeiro é o crítico. E aí, o que o crítico vai fazer? Ele vai chamar os sabotadores cúmplices. E em cada pessoa que está aqui, ele vai ativar um sabotador diferente. Insistente, prestativo, hipervigilante, inquieto, enfim. Geralmente, ele chama 2 parceirinhos que ficam ali ajudando a te destruir, tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem um sabotador do insistente, o que é? Sabotador do perfeccionismo. A pessoa que tem um insistente, a frase dela é o momento perfeito. Então, ela fica esperando o momento perfeito para começar a investir, o momento perfeito para gravar um vídeo, o momento perfeito para fazer o que tem que ser feito, enfim. E aí, o que acontece? Nunca começa, porque a perfeição dele está sempre acima do nível de realização, tá? Então, todos os sabotadores, gente, eles vão fazer a gente procrastinar, só que cada um vai fazer com uma característica diferente. O segundo, o prestativo. Esse aqui quer agradar todo mundo, pode se endividar facilmente, pode emprestar o nome, tem dificuldade de dizer não, de se posicionar, é muito coração. Sara, não é bom ser uma pessoa prestativa? É ótimo, é excelente, está faltando no mundo, inclusive. Só que, quando eu falo de sabotadores, é porque já passou do limite, já está num nível que está te atrapalhando. O outro, hipervigilante. Hipervigilante é a pessoa que é movida pelo medo, medo da falta, medo, e aí ela procrastina pelo medo, então ela nunca investe, nunca começa, nunca se lança num curso, porque ela está sempre com medo.
O inquieto é aquela pessoa que fica pulando de galho em galho, às vezes vai trocar de emprego, de projeto, ele não espera os ganhos com aquele investimento e já quer ir para o próximo, então ele fica muito, é aquela pessoa muito ansiosa, assim, muito serelepe, muito, sabe, sem foco, tem que tomar cuidado, tem que trazer mais disciplina e foco para esse sabotador. O outro é o controlador quer controlar tudo e todos. Líderes controladores é muito desafiador para as equipes, porque são pessoas que têm dificuldade de delegar e aí querem saber tudo que a equipe está fazendo, no relacionamento amoroso também. E nas finanças é aquela pessoa que quer controlar tudo, então ela nunca delega para ninguém, mas ela também não cresce. Ela fica naquele mesmo patamar ali. O esquivo é aquela pessoa, né, que eu brinco que é o bagre ensaboado, que vai se desviar. Se desvia dali, se desvia de lá, aquela pessoa que você chama ela na responsabilidade, depois eu faço, não sei o quê. E aí, consequentemente, é uma pessoa que tem dificuldade de posicionamento, ela pode se endividar, e aí ela não realiza muito as coisas que precisam ser feitas, então ela está sempre no mesmo padrão financeiro. O outro sabotador é o hiperrealizador, que é aquela pessoa que trabalha muito, trabalha demais, tem uma necessidade de bancar um status, às vezes, para mostrar para os outros. E aí a pessoa pode se endividar para sustentar esse status, e ele é aquela pessoa que acredita tanto na força do próprio braço, que ele está sempre trabalhando mais para compensar, para falar por que tem dinheiro, e fica nesse ciclo. A vítima, e eu gosto de falar que tem uma frase, eu nunca vi uma vítima rica, né? É muito difícil pessoas com comportamento de vítima enriquecerem ou prosperarem, porque a vítima ela tem uma tendência a criar uma realidade, e eu até falei num vídeo hoje sobre a vitimização coletiva. Perceba se você já participou da vitimização coletiva, hein, gente? Que é aquela pessoa que fala assim, nossa, tá difícil, aí chega o outro e fala assim, é porque você não sabe como é que tá a minha vida, aí todo castigo para pobre é pouco, e fica aquela sofrência, assim, aquele prazer na desgraça, né, desculpa a palavra, e aí vai cada vez mais ficando uma parte pesada e negativa em relação ao dinheiro, são aquelas pessoas que têm um prazer de falar que a coisa tá ruim, que o outro tá pior, criar esse ciclo. E o outro sabotador é o hiperracional. O hiperracional, ele quer racionalizar tudo, só que às vezes ele quer racionalizar até os relacionamentos, muito metódica, focada em fatos e dados em excesso, e como ele racionaliza demais e ele quer saber tudo, então ele tem dificuldade de fato, delegar as finanças, fazer o que precisa ser feito, ele pode ser visto como frio, intelectualmente arrogante, tem dificuldade de se relacionar, e a gente sabe que dinheiro também é uma energia que vem através de bons relacionamentos. Deixa eu dar uma olhada aqui como estão os comentários do chat. A Amanda falou que já fez, né, que foi incrível, recomenda. Carolina também falou que foi transformador. Consegue identificar os sabotadores com clareza, facilidade, já identificou. Fila, sempre é assim. Isso aí. Entrou mais uma pessoa aí, Carlos, seja bem-vindo. O outro ponto aqui são os vazios emocionais. Quero muito fazer essa análise. Perfeito, Deise, só marcar que com certeza vai destravar muita coisa aí. Os vazios emocionais, gente. Vou tomar uma água aqui para falar disso. O que são esses vazios? Todos nós temos. Eles vêm lá da infância de várias situações que aconteceram na nossa vida. Quando faltou conexão, pertencimento, e aí geralmente é uma família fria, rejeitadora, isoladora, pode ser imprevisível. O outro vazio é na parte de autonomia e desempenho, quando a criança está ali começando a andar sozinha, falar, e aí as características da família, uma família geralmente super protetora e destruidora da confiança da criança, porque ser protetor demais também não deixa a pessoa se desenvolver. O terceiro, limites com afeto.
é uma família caracterizada pela permissividade e falta de orientação. É aquela família permissiva demais, fala sim demais. E aí a criança, quando vai crescendo e começa a levar os nãos da vida, ela não entende, tá? O quarto, desejos e aspirações. É uma família com uma relação baseada na aceitação condicional. E aí a criança começa aquela fase de ter desejos, de querer ter as coisas, e a criança começa a ser limitada, tá? E o 5, que é a parte da expressão emocional, que é uma família vista geralmente como muito punitiva, perfeccionista. Espera aí que tampou aqui o negócio aqui. E aí a pessoa tem atividades prazerosas. Enfim, esses vazios são geralmente situações que aconteceram na nossa infância, ligadas à traição, rejeição, abandono, e aí a gente tem a questão das feridas emocionais, tá? Tem até um livro, depois eu posso enviar lá no grupo, que fala sobre isso, sobre essas feridas, e o que que acontece? Igual, vou dar o meu exemplo aqui para quem estava ouvindo lá no início. Quando eu tinha 9 anos de idade, minha casa foi assaltada. O que que criou ali? Um vazio emocional de uma ferida de traição, porque eu fui traída, a pessoa veio e me roubou, uma pessoa próxima. Então, o que que aconteceu comigo? Aquela falta criou um vazio emocional, e aí o que que eu fiz depois quando eu cresci? Eu ficava tentando compensar esse vazio com várias coisas, não só com dinheiro. Às vezes a gente fica com aquela carência, com aquela necessidade de atenção, de reconhecimento, de ser visto, de ser aceito, tudo isso vem de um vazio da infância. Tá? Então, assim, por que que eu comecei a observar isso? Porque isso é muito forte, tá, gente? Isso aqui é um assunto profundo, e aí eu comecei a observar como que isso está ligado também ao dinheiro. Por quê? A pessoa que teve um vazio emocional lá na infância, muitas vezes ela vai querer compensar, e aí mesmo que não seja diretamente com o próprio dinheiro em si, é com essa vontade de mostrar algo. E aí, quando a gente quer mostrar algo, a gente tem que comprar, fazer, e tudo isso influencia na nossa performance, no nosso resultado. Então, é bem profundo, isso aqui é forte, eu sugiro que quem achou interessante se aprofunde nessa questão das feridas emocionais, comece a compreender, mapear quais são as suas feridas, quais foram os momentos na sua infância que você se sentiu abandonado, traído, rejeitado, e o que que isso hoje ainda pode estar impactando no seu comportamento e, consequentemente, nas finanças. E aí nós vamos para o próximo, que é o vício de consumo, que está interligado. Por quê? Todo excesso esconde uma falta. Então, quando a gente tem uma necessidade de consumir demais, eu gosto de uma pergunta que é: quem em mim está querendo comprar isso? O que que aconteceu lá na minha infância que eu estou querendo suprir aqui? Qual é essa necessidade? Que carência é essa? Então, são pontos importantíssimos que trazem consciência. E aí eu quero reforçar para quem chegou depois que eu não estou falando que a gente não deve comprar, tá, gente? Claro que a gente tem que comprar, só que eu sempre vou convidar aqui, um dos pilares que eu trago dentro do sprint é o equilíbrio. Então, você vai consumir aquilo que faz sentido. A partir do momento que está em excesso, que está descontrolado, é porque tem algum ponto oculto que precisa ser visto, tá? Então, o primeiro ponto é identificar esse item consumido em excesso. O que é? Roupa, calçado, comida, produtos digitais, enfim, cada um tem alguma coisa, tá? Comece a perceber. Saúde, beleza, igual eu falei que era o meu. Estabeleça um limite de gasto mensal para esse consumo. Comece a colocar limite, porque o que eu percebo das pessoas? As pessoas não olham para o futuro no dinheiro, elas estão sempre olhando, às vezes tem umas que não olham nem o passado também, para aprender com ele, mas tipo assim, as pessoas falam, que eu fiz isso e tal, fazem o controle, mas e aí? O que você viu de ponto de melhoria esse mês dos seus gastos que você pode melhorar o seu orçamento no mês seguinte? E aí você vai evoluindo. Agora, se você só olha para o retrovisor, também não vai ser eficaz.
tá? Então, é importante estabelecer esse limite. Quando você for comprar, você repensa quantos você já possui, né? Eu preciso disso mesmo, quantos itens desse eu já tenho lá em casa, e aí reduzir mensalmente o limite de gasto com esse item. E, se possível, até eliminar, depende muito de cada situação. Tá? Então, antes de comprar, fazer essas perguntas, ó, eu quero, eu preciso, eu posso, eu devo. Nem sempre mais dinheiro resolve o problema. Mais valioso é saber como utilizá-lo. Essa frase é perfeita. Por quê? Tem pessoas que às vezes recebem um prolabore de 20 mil e estão endividadas, e tem pessoas que recebem 2, 3, 5 mil e estão bem, conseguem fazer aquela distribuição. Por quê? Então, esse é o ponto de reflexão. E o quinto passo é o nosso ego, que é fechando aí o quinteto da falência. O ego, ele traz uma superioridade, uma competitividade, uma arrogância, uma necessidade de mostrar para os outros. Então, a gente precisa identificar. Todos nós temos o ego, né? Senão não estaremos aqui, né? Não chegamos nesse nível de plenitude, mas a gente precisa fazer o quê? Tomar consciência e cuidar dele todo dia, e começar a perceber. Quem está falando agora, sou eu ou sou meu ego? Quem está tomando essa decisão? A gente tem o ego e o eu superior, que a gente fala que é o nosso direcionamento mais consciente do que a gente está fazendo. Tá? Então, eu trouxe esses 6 passos aí para começar a desmistificar o ego, que é o desapego, a gratidão, porque o ego está muito ligado à insatisfação. Nunca está bom, está sempre querendo mais, 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 mais. Então, começar a praticar essa gratidão. Servir também é importante. Receber, tem gente, cara, que não sabe receber. A pessoa às vezes não sabe receber nenhum elogio. Não sei se você já conheceu alguém assim, porque eu já. Sabe? Você faz um elogio sincero para a pessoa faz descaso. Ou seja, a gente também precisa aprender a receber ajuda, receber dinheiro, não é em excesso, né? Não é isso. Mas se a gente não está aberto para o fluxo do receber, às vezes tem pessoas que estão só doando, 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 e aí não flui. E do que eu estou falando? Desse livro aqui, ó, Dar e Receber, do Adam Grant. Para quem quiser, se aprofunde nisso, que é muito importante. Dar e receber é uma lei universal. E esse princípio desse equilíbrio é que faz a diferença. O quinto passo é gerenciar muito bem esse recurso e entender que o dinheiro, gente, ele é importante. Tem gente que também quer fazer descaso do dinheiro, anular o dinheiro. Isso também não é sadio, tá? O dinheiro, ele blinda a nossa missão. A gente precisa fazer as pazes, né, que a gente fala, com a matéria. Mas também não é viver focado, de fato, de forma, digamos assim, gananciosa, né, porque ganância e ambição tem diferença, em relação ao dinheiro. E aí, os 4 principais erros dos endividados: focar em ganhar mais, focar em eliminar as dívidas, renegociar as dívidas sem se organizar financeiramente e não formar um colchão ou uma reserva financeira. Qual que é o correto? 4 passos para sair das dívidas: se organizar financeiramente, traçar um plano de ação, estabelecer as prioridades e renegociar. Tá? Então, cada caso é um caso em relação à dívida, mas é sempre importante a gente respirar primeiro, analisar, para depois agir. Reserva de segurança. Cria sua reserva acumulando 10% da renda mensal. Sara, eu não consigo começar com 10%. Então, começa com o que você pode. Porque o importante aqui é a mentalidade e o hábito de poupar que você vai começar a construir. Tá? Investir em algo que tenha liquidez diária. Que aí são o CDB, CDI, Tesouro, que é algo que você consegue sacar, renda fixa, tá? E acumular o equivalente entre 6 e 12 vezes o seu custo de vida mensal. Então, como eu falei lá no início, eu percebi muito na pandemia, as pessoas que não têm a reserva de segurança, reserva estratégica, elas se desesperaram muito na pandemia. Então, é importante acumular 6 a 12 vezes. Pega o seu valor do seu custo de vida e multiplica,
tá? E para quem é empreendedor, e a gente viu aí a pandemia, que até hoje ainda tem pessoas se recuperando, então 12 vezes, que são 12 meses, às vezes tem que ser mais, tá? Em relação à renda fixa e renda variável, que às vezes as pessoas me perguntam em relação a essa questão do investir, o que eu sugiro? Enquanto você está formando ainda o seu colchão, a sua reserva, você coloca na renda fixa, tá? Mas não é a poupança, gente. A poupança está rendendo menos que a inflação. Então, abre uma conta num banco digital, um Nubank, um Inter, e começa a colocar lá. Você vai ver que rende mais. Você coloca ali a sua reserva. Depois que passou essa parte da sua reserva, se você quiser se aventurar e se desafiar mais, aí você pode pensar em ir para títulos imobiliários e ações, tá? Então, mas a reserva ela tem que ficar num local de fácil acesso que você consiga sacar com facilidade, tá? Depois, quem tiver dúvida, a gente pode falar mais sobre isso. 3 atitudes que prejudicam as finanças: utilização de cartão de crédito, parcelamento de compras e crédito rápido. Aí é dívida na certa. Investir, já falei sobre metas claras e bem definidas. Quem não tem o hábito de traçar metas, gente, acredite, acontece e funciona. Comece a fazer isso. Se precisar, me peça que eu vou te passar o modelo de um plano de ação, tá? E depois você me conta aí o resultado. Definir esse valor que vai ser investido. Esse é um ponto muito importante. Tem gente que fala que vai investir, aí coloca um valor. Mas o grande segredo dos juros compostos é a consistência. Se você não tirar todo mês, que seja, igual eu falei, R$10, R$100 e colocar, não vai adiantar. Não adianta você colocar um valor alto de uma vez só e depois parar de alimentar, tá? Então, é importante, sim, fazer uma entrada, mas depois continuar fazendo os aportes, tá? E estabelecer um prazo, um limite, porque quando a gente não coloca data, a nossa mente fala assim, o dia que der. Aí tem uma crença também, gente, que é assim, vou investir o que sobrar, aí não sobra nada e nunca investe. Então, começa a perceber isso daí. Quem deve participar do orçamento familiar? Converse com a família, evite traumas desnecessários, disciplina e comprometimento e busque autoconhecimento, porque nós somos o reflexo, né? O dinheiro potencializa quem nós somos. 7 erros que colocam em risco a finança dos empresários. A Amanda falou disso daí, nem sei se ela está aqui ainda. Misturar as contas da empresa e pessoal, não definir uma retirada mensal, não ter um controle de caixa, não ter um orçamento. Eu falo muito de orçamento, gente, porque orçamento você está olhando para o futuro. Não adianta você ter só a planilhinha se você não tem uma projeção, tá? Recorrer a empréstimos sem necessidade, fazer um investimento sem avaliar o retorno e gastar com despesas sem relação direta com o negócio. E qual que é a estratégia financeira para enriquecer? Segundo o livro Fator de Enriquecimento, que eu aplico, acho bacana, que é o seguinte, você pega a sua renda, 60%, e paga todas as suas contas. Depois você pega 10% para poupar para os sonhos. 10% você doa. 5% você usa para se pagar. O que é esse se pagar? É você se presentear, você se pagar primeiro, tá? Porque você trabalhou o mês inteiro, então você merece. E 10% você pega para investir, para ficar rico. Sara, o que é esse 5% do abundar? Esse 5% você gasta com... Você gasta não, né? Você direciona da forma que você achar necessário. Seja investindo, seja fazendo uma viagem, você faz o que você quiser, tá? Aí muitas pessoas me perguntam, eu não tenho como utilizar só 60% para pagar as contas está usando 80%, 100%, 120%. Então, o que eu sempre falo? Faz essa divisão com o mínimo que você puder, seja ali R$10 de cada um, ao invés de 10%. Porque o grande segredo aqui é você construir essa mentalidade. E aí, resumindo, então, os 5 passos para acelerar os resultados financeiros em 60 dias. Primeiro, identifique seu perfil financeiro. Para quem entrou depois, falamos lá do perfil gastador, descontrolado, poupador e financista.
Segundo passo, vença o quinteto da falência, crenças limitantes financeiras, sabotadores, vazios emocionais, vícios de consumo e o ego. Terceiro passo, construa uma reserva financeira estratégica. Acabei de falar. Quarto passo, investir com metas claras. Quinto passo, aplique essa estratégia financeira para enriquecer. E aí, para você refletir, que afirmação você faria sobre si mesmo que justifica não ter dobrado ainda seu rendimento? O que é que você mais gostaria de alcançar e não alcançou por falta do dinheiro? E o quanto você está disposto a mudar de carreira ou construir uma renda extra, se necessário? Gente, eu quero aqui mostrar para vocês uma oportunidade do produto, um novo produto que eu estou lançando, que é o Domine Seus Sabotadores. Os sabotadores, quem já passou pela experiência sabe o quanto que ele vira a chave. Hoje, muito dos meus resultados é porque eu domino esses sabotadores o tempo inteiro. Nós precisamos ter essas ferramentas e estratégias para vencer esses inimigos da prosperidade do nosso dia a dia. Todo momento que a gente percebe que a gente está se boicotando, certamente eles estão atuando. Os sabotadores, eles são os principais responsáveis por toda dor, culpa, arrependimento, procrastinação e impactam diretamente nos nossos resultados. E nesse produto, que ele é 100% digital, você pode fazer ele no horário que você quiser, na disponibilidade que você quiser. O que você vai ter? Você vai ter consciência dos seus sabotadores, como eles impactam na sua vida e nos seus resultados. Compreender porque apenas 20% dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Você vai ter também um passo a passo para dominar esses inimigos da prosperidade em 10 dias. Além disso, vai ter uma aula bônus sobre sabotadores e finanças. Hoje existe uma correlação muito forte. Como que esses sabotadores eles impactam no nosso resultado financeiro? Sabe aquela pessoa que tem um sabotador, por exemplo, do prestativo alto, que às vezes empresta o nome, faz o que não pode para poder agradar o outro, adquirindo dívidas, aquela pessoa que quer sempre manter um alto status, enfim, tudo isso você vai poder identificar de forma detalhada nessa aula. E você terá acesso, ao se inscrever no curso, você já recebe o seu login e o conteúdo imediatamente por e-mail pela plataforma da Eduz. Acesso a aulas gravadas durante um ano para você rever, fazer anotações no seu tempo, na sua disponibilidade. Você pode acessar o computador ou o celular e os slides em PDF. Aqui são os clientes, tá? Para vocês conhecerem aí que eu atendi em termos de empresas, também em termos de pessoa física. Temos aqui o depoimento da Mayra, nem sei se a Mayra está aqui ainda. Mayra entrou e saiu, né? Deixa eu ver aqui. Dá um play aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Regetes Monteiro, sou advogada, sócia da Arjura Advocacia e do Instituto de Compliance do Espírito Santo. E eu vim aqui hoje dar o meu depoimento para a Sara Maísa e do trabalho maravilhoso que ela desenvolve na análise de sabotadores e na mentoria do Sprint Money. Gente, vocês não têm noção a mudança que aconteceu na minha vida depois que eu passei pela análise de sabotadores e com a mentoria com a Sara Maísa. Assim, a gente sabe que a gente tem que fazer um controle financeiro pessoal, a gente sabe que a gente precisa colocar na planilhinha, anotar de alguma forma, e eu não fazia isso. Eu tinha um sabotador que me impedia de fazer isso, e depois que eu passei por essa análise de sabotadores, por essa mentoria do Sprint Money com a Sara Maísa, eu consegui destrancar, né, e acelerar meu crescimento financeiro, e eu sou muito grata a toda a ajuda e todo o conhecimento que ela transferiu para mim. E, Sara, gratidão, obrigada mesmo. Gente, acelere os seus resultados financeiros com a Sara, ela é sensacional. Fora que o trabalho que ela desempenha, tá, gente, que ela faz é totalmente personalizado. Então, vai de acordo com a sua necessidade. Então, eu super indico a Sara Maísa, análise de sabotadores, mentoria Sprint Money. Por apenas um investimento, gente, de apenas 12 vezes de R$ 39,70. Esse investimento
tá? Muito barato comparado ao resultado que você vai ter no seu dia a dia, quando você começar a colocar todos esses passos em prática e vencer esses inimigos, ser uma pessoa com muito mais leveza nos seus resultados, com muito mais prosperidade na sua vida. Então, acesse o link e adquira agora mesmo esta oportunidade. E para deixar uma frase para vocês: mova o tempo ou o tempo te move. Eu costumo dizer que o dinheiro que a gente perdeu, as oportunidades, a gente pode sim recuperar, mas o tempo, ele não volta. Então, comece a partir de hoje a direcionar o seu tempo de forma assertiva, focada no que você quer e utilizando ele a seu favor para que você tenha bons resultados. Deixar aí os meus contatos para quem ainda não segue nas redes sociais e agradecer imensamente a presença de todos. Agora eu vou abrir aqui para a gente bater papo, tirar dúvida. Ju, você fez uma pergunta aquela hora, Ju Catão, fez uma pergunta aquela hora lá, eu não... Fala comigo. Estou voltando aqui. Espera aí só um pouquinho. Ah, tá, eu coloquei assim, aprender quem está sabotando, né? Que a gente estava comentando sobre os sabotadores, né? O que é que pode estar te travando e tal. Aí eu coloquei aqui, né? Aprender quem está sabotando, né? Será que é o emocional? Né? Será que é lá na minha infância? Né? O que é que está travando, sabe? Será que é falta de conhecimento? Então, assim, na verdade, a falta de conhecimento envolve, né, o sabotador. Então, é por isso que nós já conversamos, né, e nós temos muito que conversar. Já te chamei no WhatsApp. Pode olhar no seu WhatsApp. Tá. E aí, Eliane, quer abrir seu áudio? Feliz em ver você aqui. Precisamos fazer mais palestras juntas, hein? Oi, com certeza. E eu te conheci, né, você prestando aquele serviço, apresentação lá no projeto do Instituto, e eu fiquei super fã e muito interessada, né? Eu tenho muito interesse em realmente fazer esse acompanhamento, eu acho que é super importante. Você tinha apresentado um pedacinho aquela vez, eu fiquei curiosa quando eu vi essa propaganda, eu vi no Instagram, na verdade. Aí, opa, vou me inscrever, porque, enfim, é algo muito importante, né, para a gente estar pensando. E é um diferencial que você dá, e para todo mundo que eu conheço, né, vou falar sobre você, o seu trabalho, essa associação, né, da questão emocional, não só técnica e prática, que geralmente a gente vê muitas formulazinhas engessadas, né, na internet. Eu acho que esse é um grande diferencial que você tem. Obrigada. É exatamente isso, porque quando eu identifiquei que, de fato, é o emocional que destrava a árvore ali da prosperidade, por isso que eu falo essa questão dos 60 dias, tudo muda, não tem como, sabe? Então, de fato, o que eu percebo é isso mesmo. As pessoas às vezes trazem fórmulas prontas e tal, só que aí as outras quer encaixar as outras pessoas nas fórmulas prontas dela, quando na verdade cada ser humano é único. Por isso que eu falo muito da questão do individualismo, da personalização e esse destravar, assim, é sensacional. Eu sou apaixonada em ver a galera voando. Eu quero ver todo mundo performando alto. Mais alguém aí? Miguel, Carlos Antônio, a gente não se conhece. Deise, e aí, Deise? Era para ter tirado. Ei, amiga. Era para ter tirado a foto lá no início, né? A galera tudo fechando a câmera. E aí, Deise? Primeiro, te parabenizar, né, por toda a sua evolução. Obrigada. E esse entendimento dessa necessidade de buscar ajuda profissional, da mesma forma que a gente busca quando a gente está com um problema de saúde, a gente busca um especialista em determinada área da medicina, quando você precisa resolver uma questão
de construção, você busca um profissional. A saúde financeira é a mesma coisa, né? A gente aprender a buscar ajuda, porque às vezes a gente quer resolver tudo sozinha, e mete os pés pelas mãos, se frustra e subir uma bola de neve não acaba nunca, né? Então, parabéns, já quero ser sua mentorada. Já vamos ensaiando isso há tanto tempo, né? E Verdade. te parabenizar. É lindo ver você evoluindo, sim. Sou fã, estarei sempre na plateia, aplaudindo, de pé. Obrigada, gratidão mesmo. Você estava lá naquela foto lá, né, que eu mostrei da faculdade. E eu fico muito feliz e honrada ter vocês aí, ver cada um na sua jornada. Então, vai ser muito bom ter você junto comigo aqui, Deise. Conta com o que precisar. A gente precisa se ver pessoalmente, inclusive, né? Tem muito tempo que a gente não se vê. Sim, amiga, muita saudade. Do tempo da faculdade, nem tanta saudade assim. Muitos perrengues, né? Você foi uma das coisas boas que a faculdade me trouxe, por isso que fica junto aí para sempre. Verdade, obrigada. Mais alguém, gente? Eu quero destacar. Tem Juliana e a Ei, Ju, você quer falar primeiro? Rapidinho, eu quero destacar aqui também, que eu acho muito interessante, é porque, conversando com a Sara e agora também, né, tá aqui assistindo, a gente vai percebendo que o quê? Antes, quando eu era CLT, né, porque você tem duas situações, né, Sara? Você tem a situação de estar ensinando aí, né, desenvolvendo a técnica para a pessoa que é CLT e também para a pessoa que é o empreendedor, porque são duas pessoas diferentes, mas que são pessoas. Então, a gente está falando da infância dessas pessoas. Então, hoje eu fico avaliando assim e percebo que quando eu era CLT, que eu era tudo ali, né, recebia X, né, porque quando você é empreendedor, você não recebe o X, né, tem aquela variação, você não tem essa orientação aí que a gente está buscando em você. Mas o que acontece? Mesmo quando você recebe um valor, né, X, se você não se autoconhecer e não procurar buscar, ter esse planejamento estratégico, essa tabela e tal, quando você é CLT, você já se perde, imagina quando você é um empreendedor. Olha o desafio aí, dona Sara. Jesus, preciso de você, realmente eu acho muito bacana, porque você consegue ajudar tanto a pessoa, né, no CLT, quanto a pessoa também que é o empreendedor, que é um desafio e tanto empreender, né, gente? Obrigada. Verdade. Perfeito, e faz total sentido, porque a minha carreira foi CLT, então eu tive que entender isso e virar a chave, e de 3 anos para cá eu sou empreendedora, e eu sempre convivi muito com empresários, e sempre nos bastidores das empresas, então é bem, bem bacana isso daí, faz total sentido. Obrigada. Amanda? Sumiu de novo? Voltou. Ei, querida. Então, o que eu acho interessante, para dar até o meu testemunho aqui para a Sara, é porque eu fiz análise de sabotadores. E ela vai muito além da questão financeira, né? Porque a Sara, ela cuida de várias questões, inclusive também essa questão das crenças, das coisas pessoais também. Então, para mim, foi super válido, sabe, Ju? Não sei se você já fez, mas se você tiver a oportunidade, faz. É maravilhosa a análise de sabotadores. Sim, foi um divisor de águas para mim. Hoje eu já consigo identificar o que me sabota, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Tudo eu já consigo identificar facilmente. Porque depois dessa análise, que eu realmente consegui identificar os meus pontos fortes, os fracos, as coisas que eu tenho que melhorar. Então, foi assim, maravilhoso. E eu quero muito fazer também sprint aí, que eu acredito que esse sprint é mais focado para finanças, né, Sara? Exatamente, mas é como você falou, acaba que como eu não consigo, né, gente? Quem me conhece sabe que eu entrego over delivery, quando fala, né? Sempre além do combinado. Então, se você trouxer uma questão, Amanda, relacionada a alguma outra coisa que eu ver que aquilo está te travando, eu vou te ajudar, porque
o dinheiro potencializa quem nós somos. Então, não adianta eu tratar o dinheiro e esquecer que nós somos seres sistêmicos, que tem um relacionamento por trás ali, que tem uma carreira, que tem uma saúde, enfim. Então, por isso que é Sara Maísa acelerando pessoas e resultados, não é só acelerando dinheiro. Top, meninas. Carol, alguma coisa? Só te parabenizar pelo workshop, muito agregador, já fiz os sabotadores, foi fantástico, é o que a Amanda falou, vai além das finanças, e a gente é tudo junto e misturado, né? Às vezes a gente tenta dividir em compartimentos, isso aqui é finanças, isso aqui é trabalho, mas nada, como a gente faz as pequenas coisas, a gente faz tudo na vida. Então, a gente começa a perceber os padrões e, com certeza, o sprint vai ser uma grande oportunidade aí de acelerar ainda mais os resultados. Parabéns, Sara. Obrigada. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Quem pode abrir a câmera aí para a gente tirar mais uma fotinha? Ih, só nós três, gente. Aí, Eliane. Amanda. Deixa eu ver como é. Nós estamos preparados para isso. Deixa eu ver. Agora eu já entendi que na próxima eu vou abrir no início. É que eu tô de pijama, desculpa. Ih, ninguém tá vendo que é pijama, não. Parece que é roupa. Tá de boa. Ah, então tá. Vou tirar o print aqui, gente. 1, 2, 3 e... Oi. Na próxima eu vou tirar no início, hein? Aprendizado. Avisa 5 minutinhos antes para a gente sacudir. Isso aí. Gente, não havendo mais comentários, agradecer novamente a presença de vocês, dizer que eu estou à disposição para a gente acelerar os resultados e, de fato, destravar ainda em 2021, esse negócio de ficar deixando as coisas para amanhã, isso é sabotador. A hora é agora, a vida é agora, a vida está acontecendo só no presente. E a gente vai se preparando para fazer um futuro cada vez melhor. Tá? Então, agradecer e desejar uma excelente noite para vocês. Vou lançar lá lancei o link aqui, tá? E vou lançar lá no grupo também, lembrando que é até hoje às 23h59 para garantir os bônus, tá? E 24 horas para garantir o valor. Combinado? Beleza. Obrigada, Sara. Obrigada a todas. Obrigada, Sara. Todos. Tchau, tchau. Parabéns. Boa noite. Obrigada.